Meus irmãos, a graça de Deus seja com todos, enquanto aqueles que vão chegando vão se acomodando. Vamos orar a Deus, depois vamos ler a palavra dele também, na carta aos Colossenses. Mas vamos orar ao nosso Deus nesse momento. Querido Deus, nós agradecemos ao Senhor, Pai, porque todas as oportunidades vêm de Ti. Somos gratos a Deus porque tem nos dado o ar da vida, Deus, ainda nesse dia. Mas também, ó Deus, quando isso cessar, nós somos gratos porque estaremos com o Senhor, como a Tua promessa já nos diz para sempre. Acima de tudo, então, ó Deus, muito obrigado por tudo. O Senhor é aquele que tem nos provido em todas as nossas necessidades. Não temos tido falta, Deus, de nada. O Senhor nos salvou e nos deu vida em Cristo Jesus. Estamos aqui para Te adorar nessa noite. Estamos aqui, ó Deus, nessa adoração, para ouvir também a Tua palavra, meditar nela, mas também, ó Deus, estamos aqui para cantar louvores ao Senhor e para orar em nome de Cristo, ó Deus, ao Senhor, o Deus das providências. Então, ó Deus, acolhe-nos nessa noite também, como igreja, ouve, ó Deus, as nossas orações, recebe também, ó Deus, o culto que viemos prestar a Ti, que seja, Deus, de acordo com a Tua vontade, para a Tua glória. Muito obrigado, então, meu Deus, por nos amar e nos salvar em Cristo Jesus. Nós oramos e nós o agradecemos. Amém. Colossenses, meus irmãos, capítulo 1, verso 12 a 14, ele vai dar uma boa contribuída para aquilo que nós queremos responder nessa noite, para a pergunta que nós queremos responder nessa noite, que é sobre a redenção. Colossenses 1, a gente, quando está falando de salvação, redenção, reconciliação, obra de Cristo, né? Obra de Deus em Cristo, a carta aos Colossenses, como a carta aos Efésios, ela é muito boa. Ela é muito eclesiástica e doutrinariamente muito rica para as nossas vidas, para a nossa vida cristã. Mas vamos lá. De 12 a 14 de Colossenses 1 diz assim, Paulo está falando à igreja, né? Ele está no meio da conversa aqui, eu extraí só esse trechinho para a gente tirar a ideia que nós queremos. Dando graças ao Pai Deus, né? Que vos capacitou a participar da herança dos santos na luz. Ele nos tirou do domínio ou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, Jesus Cristo. Em quem, ou seja, em Jesus, temos a redenção, isto é, o perdão dos pecados. E é disso que nós queremos, é nisso, né? No tema da redenção, na doutrina da redenção, que nós queremos nos apoiar nessa noite. Que Deus, assim, nos ajude. Meus irmãos, depois se lê com calma esse hino, a mensagem que ele tem de salvação, ela é profunda e ela é bíblica. Justificação, redenção são expressões bíblicas que têm a ver com a nossa salvação. E fala do nosso Salvador, aquele que nos redimiu. Então, a gente fica, né, pensando, que cantarei ao meu Senhor? Né, que eu posso cantar ao meu Deus como gratidão? Eu creio que quem fez esse hino aqui foi o Espírito Santo de Deus, de fato, trabalhando o coração e a mente desse irmão. Mas eu estou voltando aqui, ele usa um dos versos, ele fala da felicidade. Ele diz aqui, é o feliz momento quando vi na triste cruz morrer por mim, para libertar-me, outra expressão aqui, do opressor, que é Satanás, meu santo e justo Redentor. Ele foi para a cruz. Mas a felicidade dele quando viu isso. Normalmente nós somos ensinados, religiosamente, muitos de nós fomos ensinados que a cruz foi o ir para a cruz não é uma coisa que nos produz felicidade, mas é para nos produzir felicidade. A ida de Cristo para a cruz. De fato, ele sofre,
a angústia, né, do peso do nosso sofrimento, do nosso pecado recai sobre ele, mas para nós foi um momento de felicidade quando Cristo, cravado na cruz, ele se deu por nós, e principalmente quando ele disse que está consumado. Né? Está consumado, nós estamos salvos. Graças a Deus. Os que creem estão salvos em Cristo, tá bom? Então, um hino que vale a pena a gente cantar no nosso banheiro, na nossa cozinha, dentro do nosso carro, né? Lembrar dele e cantar esse hino. Olha que oração maravilhosa. E a pergunta é essa, né? Vamos ler juntos a pergunta e a resposta, mesmo sentados? Como nos tornamos participantes da redenção adquirida por Cristo? Tornamo-nos participantes da redenção adquirida por Cristo pela eficaz aplicação dela a nós pelo seu Santo Espírito. Ela vai ficar aí, você pode ficar olhando, mas note uma coisa bem didática e bem didático em catecismos, em livretos que chegam a nós de perguntas e respostas cristãs, esses bons, esse aí também é muito bom, esse é um devocional para você estudar em casa. As repetições. Alguém hoje falaria assim, a turma do WhatsApp, a turma das redes sociais, que eu também estou incluído, né? Diria assim, mas isso é uma perda de tempo. Como nos tornamos participantes da redenção adquirida por Cristo? Omite essa parte aqui embaixo. Tornamos participantes da redenção adquirida por Cristo. Isso é o quê? É para você memorizar. A pergunta se torna também junto com a resposta. E você está memorizando o que foi perguntado. Então, isso é didático, tá? Por isso que se aprende mais fácil. Não adianta economizar muito, a gente não aprende direito, né? É a forma como uma criança aprende na repetição também. Então, na resposta, nós repetimos a pergunta. Tornamo-nos participantes da redenção adquirida por Cristo pela eficaz aplicação dela a nós pelo seu Santo Espírito. Ou seja, a redenção adquirida por Cristo, ele comprou, redenção traz a ideia de comprar, de pagar preço e resgatar. Essa era a nossa condição. O hino retrata bem isso. Longe eu andava do meu Deus, perdido nos caminhos meus, né, se não me engano. Mas, de qualquer forma, caminho longe de Deus. E aí, essa é a condição nossa. Quando nós saímos da presença de Deus, do pecado lá atrás, nunca esqueçamos disso, né? Uma das formas modernas de viver é não olhar para trás. Esquece a história e viva o presente. O problema é que o presente é feito pela história do passado. E a redenção, você só vai compreendê-la se você olhar lá para trás, que você é pecador e pecadora. Ele precisa de salvação. Então, faz sentido, né, a gente pensar nisso. Nós precisamos, porque nós estamos, ou estávamos outrora, né, dominados pelo inimigo de nossas almas, o príncipe deste mundo. Era assim mesmo. E Cristo, quando ele morre na cruz, ele nos resgata dessa condição terrível, né? Vamos lá, meus irmãos. Todo o movimento que envolve a Trindade, ou da Trindade em favor de nós, em nosso favor, Cristo vindo até nós, humilhando, sendo exaltado, nós falamos um pouco sobre esses dois temas, a própria permanência do Espírito Santo de Deus, tudo isso está totalmente conectado com o plano eterno da reconciliação planejada por Deus desde o princípio. Todo esse movimento de Deus não aconteceu porque nós pecamos. Deus sabia disso, porque Deus é onisciente. Deus é eterno, ele não está preso ao tempo, como nós contamos os dias, os meses e os anos. Deus pensou e planejou tudo isso, e ele providenciou nossa reconciliação. Ele está operando, então, o quê? Desde o princípio, a nossa redenção.
Deus sabia do nosso pecado. E lá no princípio de todas as coisas, antes que o homem existisse, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, já planeja a redenção do homem que haveria de cair. É mais fácil também a mente humana pensar o quê? Por que deixou cair? Não é por que deixou cair. Né? Porque é bom, a gente gosta de atribuir responsabilidade a outros. É porque caiu de algo que não deveria cair. Porque caiu da presença de Deus. E ao invés de nós olharmos, né, por que isso aconteceu assim, por que Deus não criou outro caminho, nós devemos olhar, ainda bem que Deus providenciou a nossa redenção. Então, redenção tem a ver com resgate, com libertação, com salvação, com pagar conta para alguém. Por isso que é um favor. Vai entrar a graça na redenção, a graça de Deus, que é o favor imerecido. Foi isso então que Cristo proporcionou para nós na sua morte, no seu sepultamento, na sua ressurreição, na sua ascensão. Ele volta para o céu. Ele cumpre tudo isso e volta para junto de Deus. A gente tem sempre que lembrar que nós não podíamos fazer nada por nós mesmos. Conversávamos muito sobre essa questão da redenção e falando desse ato de Deus, né? Como que Deus providencia essas coisas, nós não sendo merecedores e sendo um ato unicamente da bondade e soberania de Deus, né? Estaríamos aqui hoje. Se Cristo não morresse na cruz e nós estivéssemos na condição de pecador, como nós somos pecadores, qual seria a nossa esperança? Nós não estaríamos aqui reunidos. Nós não estaríamos cantando a redenção, na redenção firmado estou. Porque nós não teríamos esperança nenhuma. Deus nos deu o quê? A esperança da vida eterna. Foi isso que ele fez, que Cristo fez. Na missão dele, Cristo adquiriu o direito à nossa redenção. Então, aí vamos lá. Cristo foi lá e pagou a minha conta e a sua conta. Ele tomou posse de nós. Ele tem direito sobre nós. E aí entra o tema da justificação, tão bem trabalhado em Romanos, que a gente está estudando na classe de membresia. Quando ele paga o preço, essas coisas acontecem juntas, mas a gente não tem determinado tempo, uma ordem podemos determinar, como acontece, regeneração, fé e tudo. Mas, quando ele paga o preço, Deus, o justo, como ele não tinha pecado, ele atribui a sua justiça sobre nós. A nossa injustiça recai sobre ele. A justiça dele é imputada a nós, que não merecíamos. Está acontecendo a redenção. O injusto é justificado diante de Deus. Essa justificação não é diante das pessoas, é diante de Deus. Então, quando nós somos justificados, redimidos, Deus abre novamente o acesso de comunicação com seu servo e ele. Mas por meio de quem? De Cristo. Ele se torna, então, o mediador perfeito entre nós e Deus. Isso, meus irmãos, é maravilhoso. Então, essa é a pergunta. Como nos tornamos participantes dessa redenção adquirida por Cristo? Então, vamos lá, para relembrar, então, o que eu já falei aqui. Com a queda, por causa do nosso pecado, de desobediência a Deus desde lá do princípio, aquele que nos enganou, que foi Satanás, né, no formato de uma serpente, ele também nos cativou. Não é aquele cativar bonitinho não, tá? Aquele cativar agradável, alguém me cativou. Não, é cativo aqui de cativeiro, de escravo.
E notem, estudem a Bíblia, vocês vão perceber a diferença de sermos servos de Deus e servos de Satanás. A diferença é enorme. Né? O que Jesus fala sobre aos seus servos? Já não vos chamamos mais servos, mas o quê? Amigo. Satanás já falou alguma coisa assim para alguém? Se ele falou só no pacote, só a casca. Por dentro, jamais ele vai ser assim contigo. Porque o próprio Jesus diz que ele veio para matar, destruir. Ele é mentiroso e pai da mentira, na sua boca não tem verdade nenhuma. Então, essa é a nossa condição, estamos cativos. Ele, Satanás, ele é um soberano perverso. Ele não é maior que Deus. E nós nos tornamos, por causa do pecado, perverso também. O reino de Satanás é maligno. E seus servos cumprem sua vontade nesse mundo. Você sabe do que eu estou falando. Esse mundo, ele está sob a égide, a direção e domínio de Satanás. Ainda que sob a anuência de Deus. A permissão de Deus. Por causa de quê? Ainda do nosso pecado. Ainda não foi o tempo da redenção final. Estamos falando da redenção, o que? Da salvação. Mas essa salvação e redenção final, ela vai se dar quando? Quando Cristo voltar e nos levar para o céu. Tá bom? Por enquanto, esse mundo jaz, ele dorme no maligno. E o cativeiro de Satanás é a condição de alguém que não crê em Cristo, estar cativo, né? A Satanás. Ele é mais forte do que o homem sem Cristo, porque o nosso pecado nos debilitou. Sabe quando você tem muita vontade, muita inteligência, mas você não vence o maligno, se Cristo não for por você e por mim. Nenhuma pessoa vai vencê-lo, se nós não buscarmos em Cristo. Buscarmos em Cristo a nossa força, o nosso suporte, a nossa vitória. Só que, meus irmãos, nós nem temos condições e nem mesmo vontade de agir em favor dessa redenção ofertada. Nossa conversa chegou nesse ponto também. Isso é um grande problema. Porque quando o homem se afasta de Deus, não há coisa boa no homem. Isso precisa ficar muito gravado em nós. Porque nós tentamos nos defender, né? Sim, mas por que não? E quando eu vou lá e abraço e dou uma coisa boa para alguém, dou um dinheiro, mesmo sendo crente, isso faz parte de uma bondade comum. Mas nós não temos bondade suficiente para podermos voltar para Deus. Nós não temos nenhuma bondade ou força espiritual suficiente para voltar para Deus. E sabe por quê? Porque a Bíblia coloca todo homem debaixo do pecado e condenado. A expressão de Romanos, ela é terrível. Não há um justo, não há um sequer. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Aí você pega Efésios 2, 1, que o homem está morto em seus delitos e pecados. E sabe o que é isso? Cadavérico. Ele não reage mais espiritualmente diante de Deus. Ele pode ter até vontade, mas ele não vai. Aí que entra a teologia correta da redenção. Deus vai até nós. Ele vem, na verdade, até nós. É isso que acontece em Cristo. É isso que nós estamos falando. Estamos falando dessa redenção e dessa oferta de Deus. E aí Deus entra então com a providência. E nesse ato soberano ele chama aqueles a quem ele quer a salvação. É outra coisa, né, que nós... mas Deus não é bom? Quem quer ser salvo não pode ser salvo? A única vez que o homem escolheu alguma coisa, o que aconteceu?
espiritualmente falando, e quando Deus ordenou que ele escolhesse, foi lá antes da queda. Não coma daquele fruto, daquela árvore. O que ele fez? Foi lá e comeu. Isso, meus irmãos, decretou separação total. A morte que fala na Bíblia, ela tem 3 aspectos e preenche todo o sentido de morte que a Bíblia trata a condição do homem longe de Deus. É morte física, que todos nós ainda morremos. É morte espiritual, afastamento de Deus total. Morte eterna, a condenação depois de tudo isso. Quando Deus nos redime, Ele nos coloca na condição novamente de reconciliados. Só que agora o que acontece? Só depois da morte física. A ressurreição de Cristo, então, caracterizou a nossa ressurreição e a nossa vida eterna. Tá bom? Então, não tem como. Se Deus não fizer alguma coisa por nós, nós estamos à deriva. É como aquele barco lá no mar e aquelas pessoas apavoradas, e Cristo vai e acalma a tempestade. Aonde eles não podiam fazer nada. Esperar o que vai acontecer. O Senhor vai e acalma a tempestade. Deus entra com a providência. Nessa providência, a Bíblia nos ensina que Cristo comprou a nossa redenção, ou Ele pagou o preço, que é uma expressão semelhante para o nosso pecado, a fim de nos libertar das garras de Satanás. Quando Cristo morre na cruz, a vitória. Vocês percebem lá nos evangelhos quantas coisas acontecem naquele momento? O véu se rasga, escurece, porque não foi uma coisinha qualquer. O que acontece não muda as coisas de Deus, mas é para confirmar o grande feito que aconteceu naquele momento. O Filho de Deus, o Deus que morre na cruz. E depois ele ressuscita. Isso é maravilhoso e deve servir de segurança para nós, que somos cristãos. Não insegurança, mas segurança para a nossa vida cristã. Colossenses 1, 13, 14 nos garante isso. Eu li uma parte, diz assim: o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Então, só quando o pecado de nosso pecado é pago, a nossa justiça é imputada por Cristo, é que nós conseguimos agora, então, conseguimos ser reconciliados com Deus. Você percebe que é Deus quem vai fazer isso aí. A quem te move até Deus é o Espírito Santo de Deus. A Bíblia fala isso. Por isso que a Trindade, ela opera favoravelmente nas nossas vidas. Aqui então Deus chama os mortos espirituais à vida, à salvação, à redenção. O Espírito Santo será o primeiro a operar no coração do pecador para fazê-lo arrepender-se dos seus pecados. É o Espírito Santo que traz a consciência do pecador, esse seu estado de pecado. É o Espírito Santo que vai, então, conduzi-lo até Cristo, o Salvador. A Bíblia coloca nessa questão, não questão de hierarquia, mas questão de missão. Deus cria e Deus envia o Filho envia o Espírito. Deus e o Filho, né? A Bíblia vai usar os dois. Deus e o Filho enviam o Espírito. O Filho opera em obediência ao Pai plena, obediência plena, total e voluntária. O Espírito, da mesma forma, está em obediência plena e voluntária ao Pai, o Espírito, né? Ao Pai e ao Filho. Isso é maravilhoso. Nós entendermos a Trindade trabalhando, né? Operando para a nossa salvação. Mas um texto que nos ajuda nisso, João 3, 8, Jesus diz assim para Nicodemos: o vento sopra onde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito Santo. Está vendo a operação do Espírito?
Na própria promessa de Jesus, da vinda do Espírito, lá no capítulo 16, nos versos 8 até o 11, ele diz assim, ó, quando ele está falando do Espírito Santo, Jesus está falando, quando o Espírito Santo vier, convencerá o mundo do pecado, olha o Espírito Santo agindo, da justiça e do juízo. Do pecado, porque eles não creem em mim, Jesus falando. Da justiça, porque eu vou para o Pai e vocês não me verão mais. E aqui a gente já fez um estudo desse texto. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Lembra que a gente falou do príncipe deste mundo? Mas ele já está julgado na cruz. Ele sabe que o fim dele vai chegar. O fim eterno. E ele será então condenado definitivamente. Então a gente tem aqui a Trindade plenamente operante na nossa redenção, né? Então Deus é um único Deus em três pessoas. A gente está aproveitando para falar um pouquinho da Trindade. Não é o nosso tema. É Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. O Deus Pai planeja a nossa redenção, de certa forma. O Deus Filho toma sobre si o preço dos nossos pecados. E o Deus Espírito Santo opera favoravelmente no coração dos chamados por Deus Pai. Isso é boa teologia básica para nosso entendimento da salvação. É isso que ajuda nossos filhos a compreenderem, nossos netos a compreenderem a graça de Deus. Você poder explicar para eles como isso funciona, de maneira simples. Então, o Espírito nos leva ali a crer em Cristo. E a incapacidade humana por causa da morte espiritual, e seus corações então se tornam endurecidos, agora são reavivados e amolecidos pelo poder do Espírito Santo. Aquele homem morto nos seus delitos e pecados, então impossibilitados de chegar a Deus, agora Deus o transforma, Deus o chama e o redime. E Deus amolece seu coração de pedra se torna de fato um coração de carne. Você já lidou com pessoas que são resistentes ao Evangelho? Muitas delas resistem a vida toda. Nas nossas famílias tem essas pessoas. Elas são tremendamente resistentes. Elas não gostam. Ou, no máximo, elas são simpáticas ao Evangelho. Mas elas não querem o Evangelho. De forma alguma. Deus chama e regenera. Só Deus pode fazer isso. Finalmente, aquele que Deus chama, ele se arrepende, ele crê. É o chamado que a gente diz eficaz do Espírito Santo de Deus no coração do homem. Quando a gente fala assim, orar a Deus pela conversão de alguém. Nós não sabemos quem são essas pessoas. Oramos por todos, pedimos a Deus. Mas esse chamado eficaz de Deus significa que aquele que Deus tocar o seu coração, ele vai se arrepender. Ele vai ser amolecido e ele vai crer. E aí, creio que essa então é a nossa condição dos redimidos. Então nós sabemos o que nós viemos fazer aqui. Viemos cantar ao nosso Deus e adorá-lo como igreja. Porque você faz isso no seu dia a dia. Então Deus chama de maneira eficaz. Então não existe impedimento àqueles que Deus chama à salvação. E esses que Deus chama à salvação jamais serão condenados. Essa, meus irmãos, é uma grande dúvida. Que muitos jovens e adultos na classe ficam perguntando, porque eles vêm de igrejas que ensinam que perde a salvação por meio do caminho aí afora. Isso é um perigo terrível. O pensar que perde a salvação. Por quê? Uma resposta muito simplista, mas séria. Primeira coisa é que se você diz que nós perdemos a salvação, ou pode perder a salvação por causa de ser pecador, você está dizendo que você está apontando para a insuficiência do Salvador. A Bíblia fala que quando ele morre na cruz, morre uma única vez, e foi uma única vez que ele morre pelos nossos pecados. E foi suficiente. Mas eu quero finalizar com um texto aqui de João, capítulo 6, verso 37, é bem conhecido nosso.
Aliás, Colossenses é um livro bom também para falar dessa suficiência de Cristo. Mas ele diz assim, ó, João 6,37, Jesus falando para os fariseus, os mestres, os doutores da religião. Mas como já vos disse, vós me tendes visto e mesmo assim não credes. E essa expressão aqui, meus irmãos, Jesus repete ela diversas vezes. Vocês não creram. Tá? 12:37, vocês vão ler a mesma expressão. Aí vem no verso 37. Aí ele explica, ó, todo aquele que o Pai me dá, ou seja, Deus dá, virá a mim. E aí é a obra do Espírito Santo, como a Bíblia nos ensina. E de modo algum rejeitarei quem vem a mim, dado pelo Pai. Pois desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a daquele que me enviou. Tá bom? Então aqui deixa muito claro a obra de Cristo, a suficiência dele, o cumprimento de todo o plano e planejamento de Deus para conosco. Graças a Deus nós podemos adorar a Deus com uma consciência, né, limpa, como a carta a Timóteo nos chama a atenção, sabedor de quem é o nosso Deus e que ele fez por nós. E com segurança, sua vida é segura. Ela está segura por Deus, não você que está segurando em Deus, é Deus que está segurando você. Portanto, ele não vai te largar, tá bom? Deus, então, nos abençoe, meus irmãos, nessa noite, nesse momento de palavra.